Não fica bem vocês aí. Não teve muito lugar. Fica estranho vocês aí. Como vocês estão fazendo aqui? O lugar de vocês é... Ela roubou o seu lugar? Sim. Quando a Alessandra entrou na sala, foi um ano Ó, e pelo jeito vai roubar o jogo. Isso aí vai dar um problema na batalha. Essa é a parte boa. Ah, é? Tô vendo bater na cabeça do João, mas tá difícil. Não vai. Não vai dar. Tenta uma vez Só só. se vier com conhaque junto, Tenta uma vez. Não, se tiver bebida aí, eu acho que dá mais aprumado. Faremos nossa bancada aqui hoje. O juiz é muito jovem para ter... Olha pra cá agora, diz a Para ter Letícia. juízo. Claro, negócio de diferença. É tipo isso. Bom, Francisco trouxe a Bíblia hoje, então pensa. então é o seguinte, vamos começar. Nós tínhamos combinado que iríamos retomar a parte do canguilhendo daquele texto, né? Mas aí eu queria antes, quando fosse fazer um acréscimo, antes, porque tem questões interessantes que eu vi nesse livro, que eu estou lidando com ele, é relacionada, mas eu queria pôr antes da gente entrar no canguilhendo. Eu queria indicar para vocês, eu não sei quantos de vocês têm interesse nisso, esse livro aqui do André Pichot, chama-se A Sociedade Pura, de Darwin a Hitler. Não, ele é muito famoso. O Pichot é um... Você cita no teu artigo, né? No teu trabalho, eu acho. Sim, está incorporado aí. Esse autor, esse livro de 2000, é um autor contemporâneo, e é um desses epistemólogos que se dedica ao evolucionismo, história da biologia, e a Paris é muito dedicado a isso. A gente nem imaginava, né, Vinícius? O que tem essa temática lá, o que tem de gente que se dedica a isso. E não são coisas superficiais, não. São trabalhos, assim... E esse livro aqui é excepcional, assim, é uma coisa, uma reconstituição, porque o objetivo dele é mostrar como é que coisas como racismo, eugenia, a analogia entre biologia e ciências sociais, ciências humanas, o darwinismo social, esse tipo de coisa, como é que isso, a história que isso tem. Porque essa coisa de dizer que Hitler era nazista, bom, nazista ele era, né? Que ele era eugenista, não sei o quê. Isso é até uma fala fácil, meio superficial, que eu não estou querendo perdoar ninguém, mas, por exemplo, nós sabemos que o Freud tinha como sonho morar na Alemanha. A Alemanha era mais tolerante do que a Áustria, né? Quer dizer, isso para mostrar, não para perdoar ninguém, mas para mostrar como que esse terreno eugenista, ele é construído de maneira europeia, não é uma qualificação desse ou daquele regime, não é uma coisa que surge. Ele se apresentou, o Hitler, como ferramenta política, mas não era uma coisa exclusiva, né? E o que a reconstituição que esse cara faz, toda a epistemologia europeia, começando pelos clássicos, e mais principalmente no século XIX para o XX, como foi se preparando essa noção, essa ideia, né, de eugenia, de limpeza, de raça pura, todos esses argumentos não foram enfiados na goela de ninguém, eles tinham uma larga história, né? Então é importante um trabalho como esse, porque ele desvenda, né? Ele vai buscar em cada década, cada autor, como que o debate foi se dando. Então tem duas coisas aqui que eu queria mostrar para vocês, que é muito interessante, que eu achei muito interessante e a propósito do nosso tema aqui, né? A primeira delas é o seguinte: ele faz uma pergunta aqui que, na verdade,
está no âmbito de tudo que a gente tem discutido aqui sobre o evolucionismo. Olha o que ele diz. Por que o darwinismo? E sempre deixando claro, né? Darwin é uma obra, é um autor, uma obra, e darwinismo é o que se segue dele, por maneira como, inclusive não só ele, né? Mas todo o evolucionismo é instrumentalizado, recebe esse nome assim genérico, né? Darwinismo. Então ele diz, por que o darwinismo insistia tanto sobre esse tipo de ideias? Por que o darwinismo, e ele está aqui se referindo ao darwinismo social, né, essas coisas assim, sociobiologia, essas coisas que resultou nas eugenias e tal. Aí ele vai dar uma resposta muito interessante, que é alguma coisa muito na linha do que a gente vem falando aqui. Ele diz, muito simplesmente, porque ele, nele, né, não existia nenhuma explicação científica da hereditariedade. Isso é uma coisa que a gente já destacou aqui. Todo mundo sabe, todo mundo tem essa intuição lamarquista de que se adquire por hábitos e depois se incorpora e transmite. Mas ninguém sabe como, ou não sabia como. O próprio Lamarck não sabia, o próprio Darwin não sabia, não havia uma teoria consistente para mostrar como é que isso se dava. Muito pelo contrário. Tem-se essa ideia, né? Meu avô era ruivo, meu pai não sei o quê, eu... Então, assim, você percebe que a coisa acontece, né? Mas você não tem... Tem um aspecto intuitivo, mas não verdadeiramente científico. Então ele diz, a genética só se constituiu verdadeiramente entre 1900 e 1915, que foi realmente a junção da obra do Darwin com o Mendel. Quando a probabilística do Mendel se junta com o evolucionismo, aí começa a se constituir isso. Quer dizer, portanto, muito depois da morte do Darwin. E nem mesmo a teoria da variação, porque é isso que o Darwin chama de variação com descendência, também era uma intuição. E tem uma questão com o Mendel também, né? Que as experiências dele, elas nunca foram efetivamente validadas como experiências. Engraçado, né? Ele teve uma excelente intuição do processo, descreveu as experiências, mas ele não documentou essas experiências no sentido de fornecer o caminho que ele realmente utilizou para chegar àquelas provas. Sim. E ele diz, essa boa teoria da variação, ela seria, aí ele põe entre parênteses, a teoria da mutação, né? A variação já entendida como mutação, ou seja, até então Darwin dizia, bom, há variações, são lentas, graduais e tal, e as abruptas também, as que dão saltos, mas isso era considerado exceção. É só a teoria da mutação que vai trabalhar, vamos dizer, com a ideia, priorizando essa ideia de que todas representam saltos, né? Que é de 1901 a 1903, que é com a publicação dos dois livros do Hugo de Vries, que é um chamava mesmo Mutação, ele que inventa essa palavra, e depois o outro que é um título mais longo. São duas obras, né? Vai lá, então. Aí continua. Assim, se bem que durante todo esse período, que vai de 1859, da publicação da Origem da Espécie, até praticamente 1915, aí ele dá um dado interessante aqui, ele diz que a data da publicação de uma obra de Thomas Morgan se chamava Mecanismo da Hereditariedade Mendeliana. Quer dizer, aí é que, de 1915, que de fato a hereditariedade, então, é explicada consistentemente. Ele diz, obra que funda a genética moderna. Ele diz, então, até isso,
Olha que interessante. As únicas noções características do darwinismo eram a luta pela sobrevivência, a concorrência e a seleção natural. Todos os elementos externos. É só com essa genética, a partir de 1915, que as variações passam a ser estudadas do ponto de vista interno do organismo. Ou seja, você não tem o que fazer por elas. Agora, então, até então, tudo que se reportava darwinismo se referia a fatores externos. Então, luta, competição e seleção natural são coisas que facilmente você jogava para o social, para as ciências humanas. Vamos lá. São pois elas que vão deborder, quer dizer, que vão extrapolar sobre outras disciplinas. Então, veja, a própria teoria da geografia, né, que trabalha aquela coisa das alimentações, produção de alimentos, tudo isso sempre fazendo essa analogia do que é da natureza. E ele mostra aqui clássicos do final do século XIX, onde o sujeito dizia isso: as ciências naturais têm que ser a mestra, tem que ser a que orienta as ciências do homem. O homem tem que ser compreendido como ser da natureza. Inclusive, isso tinha um aspecto positivo, que era a laicização, né? Só que caía em outra armadilha, né? Então ele diz que então esses três elementos do Darwin extrapolavam para outras disciplinas, notadamente as ciências humanas e sociais, né? Aí ele faz uma nota aqui, dizendo: não se animem, porque veja, exatamente como hoje, o programa genético ultrapassa também os fatos biológicos. Ele diz: e se estende aos fatos psicológicos. Veja a sociologique. Não sei que referência aqui ele está fazendo, questão sociológica, que aspecto é esse. Mas querendo dizer que até mesmo essa biologia genética das variações, há também quem continue operando essa ideia de dizer que as leis que valem para a variação devem valer também para as ciências sociais, para as ciências humanas, para a filosofia, enfim, para tratar o homem como ser da natureza. Uma coisa que era dada ali, né, nesse tipo de materialismo: matéria física, ordem biológica e ordem humana. Elas eram todas tratadas em continuidade, tanto por Darwin como por Freud, né? Freud nunca negou isso, era solidário a essa ideia. Então ele fala uma coisa aqui, que essas disciplinas, ele diz, em biologia, mesmo o aparecimento da genética, né, nesse período, começo do século XX, ela corrigiu um pouco a proeminência da luta e da seleção natural. É como se bom, a questão da luta, por exemplo, a ecologia não trabalha com isso. O próprio Darwin sugeria isso. Os seres não estão só lutando, eles também cooperam, né? A seleção natural, né? Quer dizer, há uma relativização desse uso também, né? Então ele diz que a partir de 1915 se corrige um pouco essa proeminência da luta e da seleção natural, orientando interesses dos biólogos em direção à hereditariedade e à variação. Como se então passam a estudar isso e esquecem um pouco esses fatores externos que poderiam, não sei se esquece, mas secundariza, né? Hoje um geneticista está muito mais preocupado com o que ocorre no código genético do que com o ambiente que você frequenta, as vicissitudes que você tem ali fora, né? Aí ele diz, em revanche, né, nas ciências humanas e sociais, já contaminadas, a luta e a concorrência vão continuar sendo instrumentalizadas. Então, olha o exemplo que ele dá. Em psicologia, olha o que nós vamos encontrar Freud aqui.
E aí o nosso Freud da variação. Por que o Freud não foi para a variação? Acho que essa passagem vai te ajudar muito no teu propósito. Diz, em psicologia, aparece muito rapidamente, a teoria da luta das ideias, do conflito de ideias, ou das imagens, ele diz aqui, provavelmente falando das representações. Nós a encontramos desde 1870, esse período que o Freud está na minha universidade. Em, por exemplo, eu não sei esse autor, eu não conheço esse autor, eu conheço o nome, não sei pronunciar. Taine, né? Eu não sei dele, ele diz que escreveu um livro chamado De l'Intelligence. Eu sei que é um clássico, mas me manca esse autor. Então, olha o que diz esse autor. Se produz no interior de cada um de nós um tipo de concorrência vital entre as ideias. Um combate pela admissão e a conservação. E, quando o regime do nosso espírito é liberal, quando alguma direção autoritária vem se impor, os pensamentos mais fortes e os mais vivos, quer dizer, os mais verdadeiros, mais fortes, acabam por vencer os que são mais fracos. Quer dizer, os mais contrários à verdade. Aí ele diz, o espírito humano constrói ele mesmo a verdade. Alguém se lembrou de um texto do Freud que se chama Um Caso de Cura por Hipnose, onde ele apresenta exatamente essa ideia e chama de ideias antitéticas aflitivas? 1892, antes de acabar o século. Está lá, a senhorinha tem que amamentar o filho e ela tem ideias de expectativas de que vai amamentar, expectativas de que não vai conseguir amamentar, e a coisa vai, não vai, ela não amamenta. Ela não consegue amamentar o filho. Curiosamente, o Freud, essa ideia já devia estar, ele está dizendo aqui, é a aplicação da noção de luta pela sobrevivência, da competição, aplicada na psicologia. Um rastro do darwinismo aí, né? Desse darwinismo clássico, antes da variação. Então você vê, o Freud não flertou com nenhuma ideia de variação. A biologia clássica, o darwinismo clássico, lhe interessava. O darwinismo pós-1915, ou pós-1900, né? E pós-1915, não lhe interessou. A variação abrupta não lhe interessou. Ele volta depois, em 1910, num texto, que até há muitos anos atrás eu trabalhei com bastante paciência esse texto aqui, porque ele é realmente muito interessante. Ele se chama Significação Antitética das Palavras Primitivas. É um texto maravilhoso. 1910. E tem uns desdobramentos muito interessantes, porque ele quer mostrar justamente isso. Em todas as línguas contemporâneas tem essa condição primitiva do aparelho que é de ser antitético. Sim, não, vida, morte, prazer, desprazer, todo esse tipo de coisa que estaria na base, e aí o bloco acaba dando sentido ou afirmativo ou a negação. E é um texto que tem muitos desdobramentos, porque o Freud usa, ele se refere a um linguista famoso na época, que se chama Karl Abel, e depois, anos depois, Benveniste escreve dizendo que o Abel estava completamente errado e que, portanto, o Freud embarcou num negócio também que era barco furada e não levou adiante isso. Mas você vê, tem a remanescência, estou falando de dois casos explícitos, né, onde o Freud fala de ideias antitéticas mesmo, né, desse jogo, disputa interna entre ideias. Mas, então, na ideia estética, é quase como se tivesse um núcleo comum, daí vai para um lado e vai para o outro. Em função de fatores. Isso, o um sobrevive. E um sobrevive. É a ideia de que uma vai sobreviver, ou para o bem ou para o mal.
Né? Assim, no caso da moça que tinha que amamentar, né? Ela não conseguia. Então o Freud teve que intervir com hipnose para que ela pudesse se libertar dessa disputa interna entre ideias. Né? Mas aí a ideia em relação a esse autor que você leu antes, que é como se as próprias ideias lutassem umas com as outras. Ele fala um combate pela admissão de uma delas, né? Então, aqui ele não dá um exemplo, ele diz uma situação onde uma ideia conservadora logo é confrontada com uma ideia liberal. Tá? Então, ele diz, se o seu espírito é mais liberal, vamos dizer, essa vai sobreviver e a outra desaparece. A ideia é do mais forte, assim, né? Mas tem uma instância que... julgadora, sim. Tem o problema do recalque, né? Quer dizer, se você está, digamos, num par antitético e alguma coisa está sob recalque, é provável que a outra vença. Então, mas é que a teoria da repressão em si, me parece que ela não precisa desse antitético. Não, em si não. Mas ela, no caso do conflito, daí sim. Sim, o conflito é sempre isso. O conflito é sempre um jogo de sobrevivência. Mas não que necessariamente vá aos pares. Não, e não que necessariamente tenha recalque. Isso, Então parece que o jogo é um pouco mais nuançado, assim, mais amplo. Mas em alguns momentos, pelo menos nesses dois, o Freud botou em torno de palavras, né, de representações antitéticas. E aí tinha luta entre as duas, sendo que uma vencia, né, essa ideia mesmo do Spencer, né, dessa coisa de que o mais forte é o... E tem também algumas coisas assim, do tipo a denegação, né? Quer dizer, uma negação que afirma, né? Sim. Não há dúvida, o uso que o Freud faz é muito mais sofisticado. Mas, vamos dizer assim, na base tem, e pela filiação, né, pelo período aqui, né? E essa citação está justamente num livro que se chama Haeckel e a Teoria da Evolução na Alemanha, que é justamente o entorno da formação acadêmica do Freud. Então, essas questões eram discutidas. Essa aplicação, o Haeckel foi o representante de vendas do e a questão do Nietzsche também, que a gente discutiu no semestre passado com o Haeckel. Então, assim, me chamou muita atenção quando eu vi isso, porque mostra, né, a sobrevivência dessas ideias evolucionistas, né? E indica também isso, que o Freud aí não deu esse segundo passo no sentido de acompanhar... Aliás, durante a defesa da sua tese a gente discutiu sobre isso também. Lembrei, você olhou para ele, eu lembrei que... O Freud não dá esse segundo passo, é como se ele ficasse nesse primeiro núcleo do darwinismo, que é o núcleo da seleção, da luta, da competição, né? E não da variação abrupta, né? Da mutação. Da regressão também, né? Na regressão ele fica na regressão, que é lamarckista, o tipo de involução. Então achei... esse livro... Deve ter tomado também. Você precisa ler esse livro aqui. Depois que eu acabar, se você não conseguir... A propaganda já está feita. É um autor que... E a outra questão também desse mesmo livro, ele tem muitas questões que a gente poderia... valeria tratá-lo assim, né, integralmente, mas ele tem uma coisa aqui muito interessante, um segundo tema que eu gostaria de dizer também, que é relativo então agora à noção de história e de progresso, né? Então, mais uma vez vinculado com o Canguilhem, porque ele justamente, eu não sei se foi distribuído o último artigo do Canguilhem sobre o progresso. Eu mandei para você? Para mim não. Não, vou mandar então. Eu estou com ele lá. O último foi o teu artigo. Então, ele está falando aqui de dois autores, e é interessante porque aqui ele vai discutir um negócio que até eu quero te ouvir falando que relação que isso tem, e talvez uma influência nietzschiana, de mostrar o quanto se perde, que aqui ele faz a oposição, seleção natural e seleção cultural, artificial, não artificial do biólogo, artificial do social. E o quanto se perde nisso, em potência, em força, como que ela introduz o fraco como vencedor.
Tem uns momentos aqui que você... É a genealogia da moral. Isso. Né? Ele fala, não foi uma boa troca, a gente deveria ter ficado com a seleção natural. Essa que seleciona os fortes, quando se mantém nesse nível argumentativo. A seleção social, cultural... É a noção de decadência, né? Isso. Ela traz ela inverter... Bom, depois não vamos chegar lá. Então ele está trabalhando com alguns autores aqui que tem expectativas que ele vai chamar, eu marquei uma passagem aqui, que ele vai chamar do pessimista e do otimista. Sempre pensando em como é que a história, o futuro, como é que ele está se anunciando para o homem, né? Para o homem civilizado. Então ele fala de dois autores aqui, um que foi muito importante, foi um sujeito que escreveu manuais na Alemanha que serviram para a formação de jovens, de geração de psicólogos, sociólogos e tal. Né? Chama-se Guarchez de Lapouge. E o outro chama Otto Amon. Então olha o que ele diz. Sim, aqui é o momento em que ele está falando daquelas teorias dos homens que têm a cabeça pequena e a cabeça longa, né? Os termos são, como é que é? Braquicéfalo e a outra expressão, como que é? Bom, eu já encontro. São os dois tipos de cérebros. E ele vai descrevendo isso, como é que o que tem a cabeça longa, ele vai expulsando os que têm a cabeça pequena, e vai ocupando, e vai mostrando que o progresso que isso traz. Aqui a coisa é assustadora. Quando a gente vê, vou fazer um momento limpeza de chaminé, né? Quando a gente vê pessoas que nós hoje, do alto da nossa caridade, da nossa benevolência, chamamos de preconceituosos, a gente não sabe o que já teve na história recente da Europa. Pessoas defendendo a desigualdade, a submissão de um povo pelo outro, mostrando o papel que cada um tem, a importância disso para o progresso de todos. É assustadora a coisa. Para nós, para onde nós chegamos. Mas também é bom nos prepararmos para voltar a viver esse tipo de coisa, porque as nossas teorias igualitárias não estão tão bem assentadas quanto imaginávamos. Tá? Eu acho que tem autor aqui que poderia ser reeditado hoje com grande sucesso de venda. Best-sellers de venda. Tem três variações aqui que aparecem: dolicocéfalo, mesaticéfalo e braquicéfalo. Isso, são as três condições: o cabeça curta, o cabeça grande e talvez o intermediário. Isso se você lembrou, semana passada, Lombroso foi o sujeito que, no direito, né, chegou inclusive a criar um tipo de... Criminoso, antropologia criminal. Isso, um tipo de avaliação do criminoso em função disso e tal. Um exemplo de dolicocéfalo é o Trump, pelo formato aqui. Bom. Porque eu fui falar nisso, não podia lembrar de outra coisa. Não estrague a tarde, não. Então ele diz que com relação então à história, esse Guarchez de Lapouge, ele era um pessimista. Olha lá por quê. Ele estava convencido que as seleções sociais, é assim que ele chama, tá? A seleção natural e a seleção social. Que as seleções sociais, que no homem haviam tomado o lugar da seleção natural, eu até achei justo incluir ele aqui, porque foi um dos argumentos que a gente comentou semana passada do Patrick Top, que diz justamente daquele mecanismo de reversão, que ele diz, é a seleção natural que produz, seleciona os instintos, melhora o homem, e ele expulsa ele da natureza. Né? Não como queda, não como prejuízo, mas como progresso. Quer dizer, o homem se emancipa e começa a não depender mais da seleção natural. Né? No texto que eu estou finalizando lá, o Pedro de Epicuro, tem passagens de autores que consideram isso, inclusive, a grande obra da natureza. Né?
comentamos lá, que do romantismo, influência, né, do romantismo alemão, Herder e tal, onde diz justamente isso: o homem é a joia da criação por esse motivo, né? Não no sentido criacionista, no sentido mesmo natural, em que a realização da natureza é o homem, né? Então aqui você tem essas duas formas de pensar isso: essa passagem então, do homem da seleção natural para uma seleção que ele mesmo faz, pode por alguns ser pensado como um grande progresso. Quer dizer, finalmente o homem se emancipou desses favores da natureza, e agora ele é copartícipe, ele participa da seleção, né? Ele muda o ambiente, ele, como dizia o Oquê lá, não tem mais seleção sexual. Agora o homem vai no gene e produz o ser que quer. Não precisa mais ser pavão para poder seduzir, produzir linhagens mais sofisticadas. Não, né? Tem outros recursos. Então é nesse campo que eles vão discutir aqui. Como é que essa passagem, se ela foi boa ou foi mal, né? E que resultados históricos ela dá. E é a técnica, né? É a técnica. Hoje você tem a técnica. Então, mas ela vem no rastro dessa independência, desse efeito reversivo. Quer dizer, o homem agora não precisa mais ficar esperando uma variação para poder sobreviver. Ou ele já muda o ambiente, ou ele muda a si mesmo. Ele próprio pode criar um homem imune, por exemplo, a muitos ambientes, a muitos vírus, bactérias, não sei o que, né? Que não está longe de acontecer. Então veja, essa passagem é tanto vista, por exemplo, por um romântico como esse, como o ápice da natureza, que criou o homem, a consciência é a sua maior obra, esse tipo de coisa, como também um pessimista. Claro. Né? Então olha o que ele diz aqui: o homem, que no homem havia tomado o lugar da seleção natural, conduziu a humanidade à sua perda. Por quê? A queda. A sua queda. Porque eles inverteram a ordem natural, a saber, a proeminência do mais forte e do melhor. Se você pensar, quando Nietzsche faz essa crítica da civilização como produzindo homens fracos, diz homens fortes eram aqueles que sobreviviam às lutas de fato, né? Aí ele diz, só que aí, evidentemente que esse sujeito é um sujeito de visão contemporânea. Então o que ele diz? O dolicocéfalo loiro. Porque não basta só ter cabeça grande, tem que ser loiro também, né? Tem aqueles que já foram loiros também, né? Mas o tipo ideal é o que tem a cabeça grande e é loiro, né? Então ele diz, na visão desses evolucionistas no final do século XIX, eram exatamente os homens que mereciam a vitória. Não se trata aqui de uma injustiça, se trata de um efeito natural sem o qual a natureza não teria progresso, né? Não teria, o destino tem que ser conduzido por eles, né? Ele diz, questão de caráter, sem dúvida, né? Dizer que o homem perdeu, né? Que entrar na natureza, entrar na sair da seleção natural, entrar na seleção social, para esse autor o homem perdeu, ele se enfraqueceu. Aí ele diz, porque Otto Amon, que seria o seu equivalente alemão, então o Bachar é o francês, e o contemporâneo alemão pensava exatamente o contrário, exatamente com os mesmos argumentos. Vamos lá. Aí ele faz o que mostra que é possível demonstrar qualquer coisa
e nesse gênero de teoria. O resultado, com os mesmos argumentos... É como se avalia, né? Você pode chegar... Você chega ao mesmo processo e avalia de modo diferente. Por isso que ele fala que talvez seja uma questão de caráter, né? Se você está com o espírito leve, você diz que foi bom. Se você está com o espírito pesado, diz que foi ruim. Então você pode dizer, hesito, não sei. Aí então vamos ver agora dois argumentos de cada um deles. Cada um desses dois, o francês e o alemão. Olha, veja aqui o que escreveu Vacher de Lapouge em 1896, num livro que se chama Seleções Sociais, sobre a utopia do progresso. Então veja, esse sujeito é um declinista. Provavelmente é possível, imagino que o flerte está cedo ainda, em 1896, não sei que influência Nietzsche já tinha. 1876? 1896 já era grande. Já era grande. Já era grande. Então esse pessimismo com relação à civilização já estava, de certa forma, bem publicizado. Você pode somar o Schopenhauer também. E o Nietzsche aí por motivos diferentes. Então olha o que ele diz. O pessimismo do Schopenhauer é mais abrangente, e o do Nietzsche é mais especificamente com esse fator civilizatório que mais sociológico, vamos dizer assim. Então ele descreve, porque veja, ele chama utopia do progresso. Então o sujeito já está comprometido com mostrar que isso é uma utopia que não vai acontecer, e ele diz que é um argumento que descreve o fim do mundo. E aí tem uma longa citação aqui que eu acho que vale a pena a gente ver. Então ele diz assim: a análise das seleções sociais alcança, chega em definitivo as conclusões do pessimismo o mais absoluto. O futuro não vai ser o melhor. O futuro é para os medíocres. Será para os medíocres. À medida que a civilização se desenvolve, os benfeitos da seleção natural se encarregam... os benfeitos da seleção natural se transmutam em pragas para a humanidade. Molezas. Civilização? Na medida que a civilização avança, os benefícios da seleção natural se transformam em pragas para a humanidade. O homem dolente, o homem cínico, o homem preguiçoso, o consumista, o fraco que sobrevive, o religioso, o escravo. O alargamento da consciência moral. Isso, a moral dos escravos que se implanta no lugar da questão do forte. Acho que dá para fazer várias identificações de Nietzsche aqui. Então, lembrando isso, em 96, realmente, já estava tudo ali disponível. Já estava tudo escrito. Todo progresso aparente é pago por um grande capital de força e de energia, de vontade e de inteligência. E esse capital se esgota. Quando o Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele diz... no 1908, no Doença Nervosa, ele diz tudo é agitação, tudo é pressa e tudo é esgotamento. Isso aí foi reflexo do mundo americano, né? Da análise do Beer, das neurastenia. Mas a Europa já tinha esses seus argumentos aqui, que a civilização esgota as energias do homem. Eu não sabia disso, mas tá. 1908 é bem o ano que eles vão para os Estados Unidos, né? E voltaram com essas... Voltaram com essas impressões. Que o modo de vida prejudica... É por isso que tantos de grandes povos desapareceram da cena do mundo, não deixando depois dele apenas ruínas, uma página da história. E os resíduos
e os resíduos que não podem mesmo mais ser empregados para constituir novos povos. Sei lá, ele pode estar imaginando, Esparta não deixou nada para nós. A grande civilização segue ciclos. E as que desapareceram não legaram grandes coisas para nós. Né? Finitas, acabadas, as grandes civilizações do Oriente, que tinham durado 5, 6 mil anos, desapareceram. Nenhuma educação não saberia fazer um povo fazer de um povo, não sei como traduzir isso, da poeira dos homens, assim, a poeira, a fuligem dos homens, que resta no seu lugar. Assim, nenhuma educação conseguiria, com poucos traços, recompor uma grande civilização, né? Recuperar a grandiosidade de uma recuperação, de uma grande civilização passada. O poderio do Islã tombou no meio de muitas loucuras. Imagina, ele disse hoje. E não poderia, por isso ela não poderia sobreviver eternamente. Finita o mundo greco-romano, terminado o mundo greco-romano, o cristianismo não fez mais do que apressar a sua ruína. Olha aí, né? A civilização, se deslocando, mudando sem cessar, ganhou do oeste ou norte da Europa. E, no entanto, nós sentimos que a vida da Europa está parada. E que os dias do nosso mundo já se passaram, já se completaram. A esse inevitável desgaste, não há raça que possa resistir. Quer dizer, qualquer povo, ser biológico, que você põe para viver desse jeito, ele não vai resistir. Falta um mecanismo que lhe dá força. A Inglaterra, a América, países de raça europeia, que são hoje a morada da civilização, o foyer é morada no sentido, né, do seu lugar natural, né, seu lugar forte, né? Não estão protegidos contra esse desgaste. É a última etapa. Estamos na última etapa. Olha as teorias declinistas que a gente já mencionou aqui também, dos historiadores do século XX. Isso já não seria mais nietzschiano, né? Porque para o Nietzsche toda essa... até se supõe a entropia como uma doença da vontade de poder. Né? Mas isso é só um estágio. Isso não... Sim, não tem esse cíclico aqui. Então, aí esses declinistas têm essa ideia de que, assim como uma planta que nasce, cresce e morre, as civilizações vão passar por isso também. Né? Mas aqui estamos na última etapa. Né? Ela durará exatamente enquanto durar os elementos ativos de uma raça. Porque não tem tanto apego nesse caso, né? A ideia de que uma civilização deva perdurar como ela é. Ela fatalmente se transformará em outra coisa. Sim. Não necessariamente uma coisa melhor ou na mesma linhagem. Não é uma luta em aberto aqui, não é um conflito aberto, é um conflito que está cumprindo um roteiro declinista. Isso já Nietzsche não gostaria. Porque ele não vê essa... E ela vai acabar finalmente quando restar apenas os elementos passivos. Então ele diz, se os povos derrotados se rebelam e não aceitam a influência dos cabeças grandes,
é o declínio. Porque uma coisa é você fazer o diagnóstico da civilização, isso ele faz também. Né? Outra é o prognóstico. Outra coisa é o prognóstico. Olha isso. Ela vai durar enquanto durar os elementos ativos. E vai acabar quando restar apenas os elementos passivos, mesmo que sejam loiros e cabeças grandes. Os dolicocéfalos. Mesmo que sejam esses. Esses só garantiriam o progresso se estivessem submetidos à seleção natural. Eu acho que a tradução aqui seria: por mais loiros e dolicocéfalos que eles sejam. Você já imaginou? Que maravilha, que mundo incrível! A permanência deles não é resultado de seleção. Como ele está aqui mostrando que a seleção social é inimiga do homem, ele diz: ainda que sejam brancos e loiros, e cabeças grandes, ainda assim eles vão declinar. Porque fica aprisionado no processo. Quer dizer, o melhor que teriam a fazer esses condutores da civilização seria recusar toda essa cultura do desgaste, do preço a pagar e de fato uma ideia de renovação se jogar, se entregar a uma seleção natural onde venceria o mais forte. De fato, o mais forte. Porque parece que essa seleção social ela é a invenção dos fracos. Isso é bem nietzscheano. Os fracos que inventaram tudo isso é bem nietzscheano. Inventaram isso para sobreviver. Como o perdão, a solidariedade, a misericórdia, compaixão, valores que enfraquecem, envenenam a civilização. Então, eu falo, numa civilização como essa, nem sendo loiro e cabeça longa, você não vai sobreviver por muito tempo. A humanidade bate no seu limite, no seu cheio. A humanidade está no limiar de um longo período de convulsão, além da qual nós entrevemos o começo do declínio. Isso é Spengler. Spengler, depois, no período no final da Primeira Guerra, que escreve o Declínio do Ocidente, está dizendo justamente isso. A civilização entrou na sua fase de descida. Agora ela faz a cultura, que ele chama, é a descida, é o momento só do consumo. E você vira um consumidor, vai engordando, aquela coisa, não tem mais... esse é o diagnóstico da queda, né, de todas as civilizações. Da queda, porque só tem elementos passivos atuando. Os elementos ativos foram perdidos. Né? Aí ele diz: a soma dos conhecimentos e do poder material irá em crescente por uma acumulação secular. O homem cessará de ganhar em valor e os futuros grandiosos que os utopistas sonhavam para as gerações futuras não serão vividos a não ser pelos medíocres, os pais dos medíocres. O futuro vai ser. Então é um pessimista. Né? Aí, vamos ver onde que está. Um outro, ele usa a expressão o som de cloche, cloche, né? O sino. Ele diz: olha como é que soa o outro discurso, que é desse Otto Amon, já contemporâneo, mas alemão, 2 anos depois. Ele diz: completamente, a partir dos mesmos princípios, jogando com os mesmos elementos, ele chega a uma conclusão outra. Para ele, as seleções sociais e a seleção natural se misturam e se completam. Talvez isso, aqui, a influência romântica mostra esse impulso, né? Que a seleção natural não veio como fraqueza, a seleção social não veio como fraqueza, mas veio como impulso da própria natureza. Eles se misturam
e se completam harmoniosamente. A gente não muda os elementos, né? Sim. Trabalha com os mesmos elementos, só que os organiza de outra forma. E avalia de outro jeito. Ele utiliza um exemplo que nós reencontraremos logo em breve. Aquele dos componentes egoístas e dos componentes altruístas. Olha o que ele diz. E constata que uma sociedade onde todo mundo seria egoísta não seria possível, não seria viável. Mas que uma sociedade onde todo mundo seria altruísta não seria viável também. Se todo mundo fosse... Eu já vi nessa linha de raciocínio uma vez, eu não li o livro, eu li uma resenha sobre o livro do sujeito que diz que a corrupção, olha como isso nos diz respeito, é a base do progresso. Ele diz, por que alguém faria uma ponte? Por que alguém montaria uma construtora? Por que alguém faria uma ferrovia? Para ganhar dinheiro, para roubar. Por que alguém seria político? Se não houvesse esse estímulo, né? Tem um assombro que ele está dizendo aqui. Se todo mundo for muito honesto, parece que ele sugere assim, falta motivação para fazer coisas. É preciso ter variações de ganho. É preciso que alguém leve vantagem para ser incentivado a fazer alguma coisa. Claro que quando a gente pensa em corrupção, a gente está pensando nas perdas, né? Mas uma sociedade de pessoas onde tudo estivesse bem, tudo estivesse tranquilo, haveria iniciativa? Será que não é um sujeito, um louco por dinheiro, que é o cara que vai, corre na frente e apresenta o projeto e não sei o quê, depois leva vantagem, mas a obra está lá, né? Então ele diz, se não houver um pouco de cada uma dessas coisas, também não é favorável para a sociedade, né? Engraçada essa articulação. Se todo mundo fosse altruísta, porque tem a noção do progresso. Quando você falou, por que não se mantém como está? Se todo mundo só pensasse no outro, você não faria progresso, você não precisaria mudar as coisas. Você alcançaria um estágio ideal, confortável, ficaria ali, né? Um pensando em não quebrar a harmonia do outro. É preciso ter um egoísta que chegue ali e fale, não, eu quero ultrapassar essa estágio. E num segundo momento é preciso também ter o altruísta para conter. Para ir lá e conter. Vai dizer, calma lá, temos que distribuir isso. Você vê, os americanos fazem esse jogo. Eles não impedem que uma companhia seja imensa, que domine o mercado, mas quando começa a pôr em risco, a lei antitrust vai lá e quebra a companhia, né? Mas até lá eles estão contando que é a iniciativa de alguém que vai construir um grande império, seja industrial. E tem um outro aspecto também que é a dádiva, né? Quer dizer, na cultura americana existe muito reconhecimento, digamos assim, a minha iniciativa, ela resultou num ganho para mim, então eu proporciono também uma dádiva para a sociedade. Sim. E aqui a gente não tem isso, né? Então somos mais predatórios mesmo. Aqui a dádiva é mais para... Por isso que nos anos 70 a gente chamava isso aqui de capitalismo selvagem, né? Não tem essa ninguém compartilha do sucesso. Então ele diz, por consequência, só a via mediana é possível. Eu acho que ele está falando talvez assim, o egoísmo é da sociedade. Vamos pensar de uma maneira mais russoniana, assim. E... Não, o egoísmo é da natureza, como dizia Hobbes. E a sociedade, a segunda seleção, é que entra com o valor de partilha, né? O altruísmo. Então você não pode perder nenhum nem outro. Você tem que jogar com os dois, uma sociedade diz, o caminho é o meio. Você tem que jogar com os dois, com a potência que o egoísmo te dá, mas com o freio que o altruísmo... porque sem egoísmo você inclusive nem se alimenta. Você tem que tirar alguma coisa para si, né? Não é um egoísmo muito forte, mas algum tipo de egoísmo tem que ter.
Não, eu fico pensando como são egoístas esses veganos que assassinam cenouras diariamente para poder se nutrir. E nem pensam no destino delas. Como sofrem os nabos, os rabanetes, né, que levam verdadeiras facadas. É um preconceito. São decepados dos seus pés ali, separados dos seus irmãos. Não tem consciência de que também são seres vivos. São seres vivos. E que não tem consciência. Por que só os animais são seres vivos? Né? Isso é um preconceito. O animal já teve experiência, já viveu, já procriou, né? Já pode dar a sua contribuição, mas as cenouras, coitado. Cenoura é amiga da comida. Então, me parece curiosa essa conjugação aqui, né? Esse tipo de otimismo, né? Então, para esse sujeito, para esse Otto, a civilização veio somar, ela que deu o equilíbrio. Porque se o homem ficasse só no egoísmo natural, seria aquela condição da guerra de todos contra todos. E isso inviabiliza. Essa ameaça Hobbes já tinha feito. Desse jeito não se sustenta. Só que a solução dele é fazer o pacto. A solução aqui não, é entrar com a moral que põe freios nesse egoísmo, e a partir daí, com os dois, a gente vai em frente. Professor, e se nós pensássemos assim, aí está em torno uma questão muito macro, né? Na sociedade, tudo tal, tem que haver, de uma certa forma, esse egoísmo que se confronta com essa questão do altruísmo, dá esse movimento à vida, mas pensando assim, uma coisa mais micro, como por exemplo a nossa vida. Eu não quero usar o termo aqui como dar sentido à vida, ou uma espécie de eudaimonia, como pensavam os gregos, mas que dessa dinamicidade da nossa vida, a existência, essa questão. Será que seria necessário também as nossas patologias que se confrontam, os nossos vícios, com essa espécie de virtude que nós teríamos para poder dar essa dinamicidade? Senão ia ser tudo pacato e pronto, acabou. Então, eu concordo com a descrição que você faz. E a maneira como ele articula isso é quase, não é como a maneira do anterior, que é como se tivesse tido uma queda, ou uma quebra ali, uma fratura. Aqui é dado como um passo natural, espontâneo e saudável, salutar para o homem. Na primeira condição, ele não sobreviveria. Seria a guerra de todos contra todos, onde nenhuma potência do homem, nenhuma inclinação, nada nele, nenhuma tendência se atualizaria. A segunda precisa então contar com essa potência, com essa força, com essa energia, freada pelo altruísmo, para poder funcionar. E tudo isso numa solução de continuidade. O homem teria um ganho. Aí isso caracterizaria o... Não sei se você lembrou do eudemonismo. Eu não sei se... Aqui não tem ainda um telos, pelo menos nos estratos aqui. Ele não está dizendo que tem um lugar a se chegar, mas é um modo de viver. É um jeito, talvez uma finalidade imanente. Um modo contingente, um modo de se viver que é temperar com isso. O vício da natureza com a virtude da sociedade. E aí você pode ser um otimista. Então, por consequência, só a via mediana é possível. E é a via efetivamente seguida. Está sendo a via que é efetivamente seguida. Por quê? Segundo Amon, a seleção tem por efeito suprimir o que é excessivo, num sentido ou no outro, né? Coibir. Tem um jogo, a gente já viu aqui também, tem um jogo, né, nessa oposição que faz eco com Kant, mas em Kant parecia que tudo indicava que havia uma gestão do homem sobre esses extremos. Aqui ele não está necessariamente falando em gestão, ele não está propondo que a gente se incline para o outro, para um ou para outro. Ele está dizendo que a gente tem que se valer dos dois.
Ambos são úteis. Sem ambos não. Para Kant, ambos eram necessários para a construção do caráter. Mas o caráter não era ser egoísta, por exemplo. A sociedade cosmopolita não admite homens egoístas. Agora, aqui é preciso que o homem também seja egoísta. A natureza não tem compromisso com uma desses seus pêndulos. É porque senão você não tem também digamos assim, nenhum tipo de excepcionalidade, né? Você não desenvolve nenhum caráter excepcional. Sim. Fica na mediania e tende à mediocridade. Mas isso aconteceria, no certo sentido, espontâneo, assim, não deliberado? Eu concordaria com a ideia de que é espontâneo, porque ele não vê nessa articulação entre as duas seleções uma queda. Pelo contrário, parece que é o que vai dar nisso que a gente... É um estimulante. É obra da... A própria seleção natural produziu o homem, que produziu a cultura e que passou a ter a sua própria seleção. Só que ele não vê esse homem como só pertencente a um processo seletivo. Ele diz os dois continuam. Mas isso